Podemos, né? Então, vamos retornar ao final da outra vez, na aula 22. A gente estava fazendo o caso fermiônico, né? E para depois acoplar com fazer as interações de Yukawa, como nós tínhamos visto, né? A gente já tinha programado as interações de Yukawa, colocando alguma coisa como psi barrado. Aí temos aqui a matriz que vai fazer o acoplamento, vou colocar assim, psi barrado, psi, a gente tem um campo φ, né? E aí a gente colocaria a matriz que vai fazer o acoplamento dos três, uma matriz com 3 íons, um tensor com 3 íons. Né? Vamos começar pelo caso fermiônico. Eu queria fazer uma simplificação em relação ao que nós fizemos da outra vez. Eu acho que seguir um procedimento que vai ficar mais imediato. Da outra vez, eu estou só colocando isso aqui aberto em componente. Então, esse vetor, esse espinor psi aqui maiúsculo, né? Ele é o n-plate de espinores, né, individuais. Psi1. Então, a gente está supondo que temos N campos fermiônicos. Então, essa matriz aqui é N por N, e aqui a gente está colocando em forma de componente. Aí, lembrando que nós tínhamos falado, né, para que a gente tenha quadrangiano como deva ser real, a matriz L tem que ser hermitiana, e a matriz μ também. E essa matriz de parâmetros de massa também é hermitiana. Agora, claro, como nós já sabemos, as massas físicas vão sair depois da gente fazer a diagonalização final. Então, é isso que a gente tem. Então, vou apagar isso aqui já não vai ser mais tão importante para nós. Vamos trabalhar, por enquanto, com a notação completamente matricial. Então, nós temos a matriz N por N, quer dizer, então, lembrando que esses espinores aqui são espinores que têm os índices fermiônicos, que estão misturados, são mixados pela matriz gama. Aqui fica psi barrado alfa, psi alfa. Mas aqui não, a gente vai ter o índice fermiônico alfa, aqui a matriz alfa beta, e aqui o índice beta. E temos os índices de flavor, os índices de sabor, que estão misturados pela matriz L e pela matriz B. Por isso aí praticamente já está assim, já está pacificado o que a gente falou do outro vídeo. Lembrando que nós vamos querer uma matriz L que seja positiva definida também. E, claro, se ela é positiva definida, ela é invencível porque ela não tem alto valor certo. Então a gente fez, como a gente tem feito, o que a gente faz é, na hora de, tirando as equações de campo, então aqui vai ficar mi, psi. Lembrando aí, uma observação que o Boyer tinha feito na outra vez, essa matriz está no espaço de flavors, ela tem índice e J. Essa matriz tem índice alfa beta, é uma matriz do espaço fermiônico. Então essas matrizes aqui comudam, eu posso passar o L pelo gama mi e o gama mi pelo L sem problema. Então a gente tem essa equação de campo aqui, menos mi, assim, menos mi, tudo aqui forma matricial. Só lembrando aí para os principiantes, os estudantes que não estão muito acostumados com esses acessórios de índices demais, então, isso aqui significa para nós o seguinte: I, gama mi, mi, L, I, J, menos matriz mi, elemento J, psi J, então a zero. Então, lembrando disso aqui, então, matriz, vetor coluna de N férmions psi N, psi J. Só lembrando, então ficou assim a nossa equação. Mas vamos trabalhar com a notação fechada, com a notação vetorial. Matriz coluna, matriz N por N, matriz N por N, matriz coluna, e essa matriz aqui é 4 por 4. 4 por 4, N por N, N por N, vetor coluna com N componentes. E cada componente desse vetor coluna, psi1, os N campos fermiônicos, eles vão ter índice alfa, né, do setor fermiônico. Então, são índice N de flavor e índice alfa de sabor. Para quem também está muito habituado com a equação de Dirac, isso significa o seguinte: I, gama mi, alfa beta, e matriz gama mi, elemento alfa beta, DI, L, I, J, menos mi, I, J, fechamos aqui, e aqui nós vamos ter psi, J, beta, igual a zero. Então a matriz gama mi, ela está mixando os índices fermiônicos. E as matrizes L e I
Então, mixando o índice de sabor. Então, é isso que está em jogo aqui. Bom, vamos fazer o que nós fizemos da outra vez. Fizemos um caso Bernoulli, um caso escalar, perdão. Bom, nós temos que pegar, então, a relação. Essa equação. A antipartícula está em alfabeto. Oi? A antipartícula. Isso. A noção antipartícula está em Porque alfabeto. tem N partículas. O campo psi representa partícula e antipartícula do flavor I. Isso. Então, observação aqui. Esse flavor aqui, chocas, eu tenho psi1, psi2, psi-n. Então, cada N desse, né, vai representar um férmio e cada férmio vai aparecer automaticamente o campo descrevendo o férmio e o antiférmio correspondente a um certo sabor I. Né? Então, psi1 vai ter férmio e antiférmio do tipo 1. Psi2 vai ter férmio e antiférmio do tipo 2. Nós temos uma família de férmios e antiférmios. Agora, eu pergunto se você está com uma sacola. Sim. Partículas e antipartículas. Sim. Essas antipartículas. Pode falar o que eu vi. Partículas e antipartículas. Vai ter um conjunto de partículas associadas. Isso. E cada partícula tem sua antipartícula. Isso. Ele pergunta, a partícula A está associada à antipartícula N? Tá, por enquanto está, a gente não diagonalizou. E aqui está tudo misturado, exatamente. Aqui a gente tem um mix total. A gente tem essas matrizes, então estão fazendo a conexão dos sabores. Então, essa matriz aqui está conexando, vamos dizer, está conectando o campo psi que carrega o seu férmio e antiférmio com o outro campo psi que carrega o seu férmio e antiférmio. Depois da diagonalização é que a gente vai separar partículas e antipartículas, as partículas e antipartículas vão estar desacopladas entre si. Quer dizer, um campo tem partícula e antipartícula, outro campo tem partícula e antipartícula. Bom, vai ficar claro isso aqui agora. Aquela história do dia que tinha troca, Isso. elétrico, aí você tem pós, elétrico, tudo misturado. Exato, todo mundo misturado. Então, o que a gente fez, né? Vamos pegar, a gente tem que pegar o determinante, então. Outra coisa, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui da seguinte maneira. Como a gente faz sempre? I gama N de I. Vamos primeiro fazer o seguinte, né? Vamos primeiro colocar L menos 1. Vamos primeiro fazer assim. Aqui, vamos escrever isso aqui assim. Vamos fatorar o L. E aí a gente vai ter I. Vamos botar o seguinte, vamos pegar o L primeiro, vamos fatorar, né? L é menos 1, então a gente vai ter que pegar. Vamos pegar esse I. Vamos botar o L aqui. L. I. L menos 1. I. Si. Rosa. A gente fatorou desse modo aí, né? Assim. A gente está no caso escalar, né? Assim, deixar a gente pode fazer o seguinte, então. Talvez seja melhor fazer isso. Primeiro tirar o determinante, né? A gente vai ter que tirar essa relação de extensão e iterar com ela mesma. Então, a primeira coisa a fazer seria a gente trabalhar esse L. Vamos fazer assim. Vamos trabalhar o L, vamos colocar. Podemos colocar L menos B, isso. Vamos fazer aqui um esquema assim. Vamos pegar esse L aqui, vamos ver como pouco. Ele é o mesmo. Então, a nossa equação não fizemos nada, né? Então, aí a gente pode pegar esse. Mas acho que a gente pode. Deixa eu apagar aqui. Fica mais simples. E dar um espaço intermediário. Talvez seja melhor a gente começar o seguinte. Vamos fazer assim. Vamos olhar essa matriz L né? Então, vai ter I, 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 botar o L aqui em evidência, menos L menos 1. I, Si, igual a zero. Então, claro, a matriz L então é inversível. Como isso aqui é igual a zero, e essa matriz aqui é inversível, eu posso multiplicar essa equação por L menos 1 à esquerda.
Eu fatorei esse L aqui, aí multiplico por L menos 1, essa matriz toda, essa matriz atuando nesse vetor. Então, multiplico pela matriz L menos 1, essa matriz aqui L desaparece e a gente fica com essa relação mais limpa aqui. I, gama B, I menos L a menos 1, I, psi, igual a 0. E aí sim, agora eu posso fazer aquela operação I, gama I, como a gente faz sempre na equação de Dirac, que era mais L a menos 1, I, que multiplica I, gama I, menos L a menos 1, I, tudo isso aqui atuando em psi, igual a 0. Então, apliquei esse operador conjugado aqui. E aí, ao fazer esse cálculo, isso aqui a gente já sabe que vai dar o D'Alembertiano, né? Vai ficar menos D'Alembertiano. Esse cara com esse cara aqui vai cancelar e depois tem esse termo cruzado. Então, a gente vai ter dessa equação aqui, a gente tira o I, vai ficar aquela quadrada menos D'Alembertiano. Vai ficar a matriz identidade no espaço fermiônico. Então, porque essa é a matriz identidade fermiônica no espaço fermiônico e a matriz identidade no espaço de sabores. E aí aqui menos L é menos 1, I, L é menos 1. Então isso aqui, psi, igual a 0. Então aqui está saindo a nossa relação de extensão. A gente aplicou esse operador aqui, né? Então, no final, então, como fica menos aqui, a gente pode colocar assim, D'Alembertiano, mais isso aqui, igual a 0. Então, já estamos começando agora a pensar o que fazer para tirar. Então, esse determinante aqui, né? Nós temos então um conjunto. Então, lembrar que aqui, quando eu coloco esse box aqui, né, esse D'Alembertiano aqui, ele está carregando duas matrizes de identidade. Ele tem a identidade no espaço de sabores, vamos dizer assim, a identidade no espaço de flavor, e tem a identidade 4x4 do setor fermiônico. Tem a identidade em alfa beta. Então aqui eu tenho a identidade delta e j, e aqui eu tenho o delta alfa beta. E aqui sim, essa matriz aqui, ela está totalmente envolvida no espaço dos sabores, né? Resolveu o problema como se fosse um caso escalar. E aí, claro, é esse determinante aqui em relação à extensão, esse sistema aqui vai ter que ser soluções não triviais, então esse determinante aqui vai ter que ser zero. E aí a gente viu, né, o que fazer. Então, a gente vai ter determinante D'Alembertiano vezes a identidade, mais L é menos 1, I, L é menos 1, I, igual a 0. O que a gente pode fazer aqui agora? Então a gente formou essa matriz aqui, L é menos 1, Mi. Formamos essa matriz aqui. Eu poderia fazer o seguinte, pode botar L é menos meio, Mi, L é menos meio, Mi. Como que a gente pode fazer? L é menos meio, meio, Mi. Então, isso aqui é o L é menos 1. Aí aqui é a mesma coisa. L é menos meio, L é menos meio, Mi. Né? Isso aqui eu estou só decompondo essa matriz dessa forma. Eu poderia colocar esse L é menos meio aqui, esse L é menos meio em evidência, e aí aqui ficaria L é menos meio, Mi, L é menos meio. E aqui L é menos meio, Mi, e aqui eu posso botar um L menos meio e aqui um L meio. Não vai valer a pena fazer isso. Porque aí eu fatoro esse L menos meio aqui, tá? E isso, eu boto esse L meio aqui. Isso vai ser melhor. Esse aqui, eu botei esse L menos meio aqui, tá? E aí esse carinha aqui, aí eu posso botar lá na frente, e aí a gente ficou com essa matriz simétrica, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui agora. Vou explicitar isso melhor. Acho que a melhor coisa a fazer é ficar tudo. O ideal é por que a gente fala sempre de trabalhar com matriz simétrica ou com matriz hermitiana? Por causa da diagonalizabilidade. Dessa forma que está aqui, não é claro que essa matriz aqui, ela não é necessariamente hermitiana, porque isso aqui é unidade
vezes L menos 1 dado, né? Ou seja, vezes L, L é menos 1 é L dado, a matriz L é hermitiana. Mas essas matrizes aqui não comutam, então o dado dessa matriz não é necessariamente isso aqui no fundo é L dado é bi, né? L é, só para esclarecer melhor, L é menos 1, L é menos 1, bi é igual a L dado é bi, porque a matriz L, ela é hermitiana, né? Mas não é unitária, não vou dizer para ela seja hermitiana, então vamos deixar L é menos 1, então exatamente, então o que a gente tem aqui, essa matriz aqui, L é menos 1, bi, é tirar o erro conjugado e saber se essa matriz aqui é hermitiana, porque ela pode ser diagonalizada por uma transformação unitária, mas ela não é hermitiana, o hermitiano conjugado dela é unidária, que é o I, e o L a menos unitária. Tá? Então, essa matriz aqui, agora, se L é hermitiana, L a menos 1 é hermitiana, então, mas essa matriz aqui, elas não comutam, então o dado dessa matriz não é igual a ela mesma, ou seja, essa matriz aqui é o produto de duas hermitianas, mas ela não é hermitiana porque elas, em princípio, não comutam. Em princípio, não comutam. Então, é sempre melhor trabalhar com matrizes que sejam hermitianas, nesse caso, no caso real, sejam simétricas, para poder ter o teorema da teorema espectral a nosso favor e diagonalizar. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: nós estamos dentro desse determinante aqui, então isso aqui é puramente a identidade, e aqui a gente vai fazer o seguinte: vou botar L é menos meio, que a gente sabe que a matriz é positiva definida, então eu posso definir essa matriz L é meio, L é menos meio, e aqui eu vou pegar também L é menos meio, L é menos meio, mi. E aqui eu vou colocar a identidade, L é menos meio, L é meio. Ah, fizemos assim. Cada L é menos 1 ficou L é menos meio, L é menos meio, L é menos meio, L é menos meio, e aqui não tinha nada, eu botei a identidade, L é menos meio, L é menos meio. Então agora eu vou fazer o seguinte: vamos usar a propriedade associativa do produto matricial. Bota esse L menos meio aqui de fora e esse L meio, tudo isso aqui, quero que esse determinante seja zero. Perfeito, né? Então, aqui a gente está tudo na identidade só, então sempre na identidade. Aqui a matriz da identidade é no espaço fermiônico, então a gente transformou essa matriz aqui no espaço fermiônico, né? Aqui essa matriz aqui é Fleito. Essa matriz aqui é a identidade fermiônica. Então a identidade fermiônica está fora. A gente está pegando o determinante agora só no espaço dos Fleitos. Essa matriz aqui é uma matriz N por N. Tá? Bom, o que a gente pode fazer agora? Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: determinante da Lambertiana. Posso ficar aqui. L é menos meio. Aí vou botar aqui dentro da Lambertiana mais L é menos meio e L é menos meio. L é menos meio e L é menos meio. Fecha isso aqui, bota esse L é meio aqui. Então, isso tudo aqui. Então, o que nós fizemos, né? Pegamos esse L é menos meio aqui, colocamos em evidência aqui, e aqui colocamos. Então, de novo, ó, esse L é menos meio e esse L é meio se matam e fica o da Lambertiano de I. E esse L a menos meio está aqui, é exatamente isso, e esse L a menos meio, esse L a meio está aqui. Então a gente conseguiu botar, agora, determinante dessa matriz, vezes essa matriz N por N, vezes essa matriz N por N. Essa matriz, determinante do produto, é o produto dos determinantes. Então essa matriz tem determinante não nulo, essa matriz tem determinante não nulo. Então, quem tem que ser nulo é esse determinante aqui. Eu vou decompor esse determinante no produto de três determinantes. Determinante disso, vezes determinante desse parênteses, vezes determinante dessa aqui. Ou, o que quiser, né? Esse determinante aqui cancela esse, ou como esses determinantes são diferentes de zero, quem tem que ser zero é esse determinante aqui. Determinante da Lambertiano mais L a menos meio e L a menos meio. L a menos meio e L a menos meio. Então, qual é a vantagem disso? É que eu defino essa matriz aqui, como se fosse uma matriz Mi, isso aqui tem que ser igual a zero. Como se
fosse uma matriz metil. E essa matriz metil, ela é uma matriz hermitiana. Se eu tirar o conjugado hermitiano aqui, essas matrizes individualmente são hermitianas. Essa é hermitiana, hermitiana, hermitiana. Então, quando eu tirar o dagger disso aqui, vai ficar igual a ela mesma. Então, a vantagem dessas matrizes metil é que elas são hermitianas, diferentemente dessa matriz aqui, que não é hermitiana. Então, eu posso aqui invocar o teorema espectral, como essa matriz aqui. Eu tenho um produto de duas matrizes. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu tenho metil vezes metil. Vou colocar isso aqui. Então, o passo aqui, tudo isso é passo intermediário, que na verdade não vai ser tão útil. O que é importante é o resultado final. Eu só estou mostrando as etapas intermediárias para saber que é o que a gente chega ao resultado final, que é totalmente diagonalizado. Eu quero chamar a atenção, o truquezinho que está envolvido aí, é sempre escrever, no caso real, as matrizes de massa, colocá-las de uma forma que seja explicitamente simétrica. E no caso complexo, colocar as matrizes não são mais simétricas, mas passam a ser hermitianas, colocar as matrizes de massa sempre de uma forma hermitiana. É mais, ao invés de trabalhar com isso aqui, que não é hermitiano, eu consegui, por manipulações do determinante, trabalhar com essas matrizes aqui. Essa matriz metil é hermitiana. Então, nós ficamos assim, determinante d'Alembertiano mais metil. Nossa. Agora, a matriz metil, né? É hermitiana. Claro, a metil desse metil também é hermitiana. A metil comum, tem que tirar o conjugado hermitiano disso, vai ficar metil dagger é metil. Metil dagger é metil. Então, essa matriz aqui automaticamente hermitiana. Como é automaticamente hermitiana, então vamos pensar o seguinte: a matriz metil é hermitiana. Então ela pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Vamos pegar uma transformação unitária que a gente já chamou de R, e essa chama uma matriz que não tem chamado T. Então eu vou pegar uma matriz T, né, que vai ser T dagger, Mi, til, e a diagonal. Então aqui eu estou usando o teorema espectral. Essa matriz sozinha, como também o produto, né, essa matriz é hermitiana. Então eu posso escrevê-la dessa forma. A matriz, né, ela pode ser conduzida a uma forma diagonal. Eu posso fazer o inverso. Posso dizer que o mi-til-til diagonal, né, mi-til-til, a matriz diagonal de altos valores reais, né, essa matriz é hermitiana, os altos valores são reais. Essa matriz mi-til-til vai ser T dagger, vai ser T, não T, mi-til, T dagger. É só inverter essa relação aqui, multiplicando a esquerda por T e a direita por T dagger. Então, tanto faz. Eu vou colocar essa matriz aqui dessa forma. Vou expressar essa matriz através da matriz diagonal correspondente a ela por essa transformação unitária. Então, nós vamos dar o determinante de D'Alembertiano mais, né? Aí vamos ter aqui T dagger, aí a matriz mi-til-til diagonal, e aí T. E aí, de novo, vou fazer a mesma coisa para o outro. T dagger, a matriz mi-til-til diagonal, T. Fecha isso aqui, igual a zero. Então, essa matriz aqui, T dagger T, T dagger é unitária. Essa matriz T que faz a diagonalização é uma matriz unitária. Então, aqui eu vou ficar com a identidade do espaço dos players, né? Identidade N por N. E aí, aqui, essa matriz aqui, essa T dagger, eu posso fazer a seguinte manipulação usando a propriedade do determinante também. Vou escrever isso aqui como sendo determinante de T dagger. Aí aqui vai ficar D'Alembertiano mais mi-til-til diagonal, essa matriz completamente diagonal, ao quadrado. E aqui vou ter a matriz T, igual a zero. Então, está claro. T dagger T da identidade, então o D'Alembertiano continua limpinho, e o T dagger T entra aqui. Ficou a matriz mi-til-til diagonal ao quadrado. Agora, de novo, determinante, essa matriz aqui é uma matriz unitária. Então, o determinante dela, toda matriz unitária tem determinante
mais o módulo da matriz unitária, o módulo do determinante. Então, a matriz unitária é 1. Então, essa matriz aqui tem determinante não nulo, essa matriz tem determinante não nulo. Então, quem tem que ser nulo no final do dia é esse determinante aqui, da Lambertiano, mais mi tio, matriz diagonal ao quadrado igual a 0. Então, agora essa matriz aqui é completamente diagonal. Então, ela é uma matriz N por N, sim, né? Menos K2 mais, vamos dizer, o primeiro valor ao quadrado, vamos chamar assim, chamar essas massas aqui de M1, vamos chamar de M1 ao quadrado, e aí menos K2, né? Mais M ao quadrado. Claro que pode haver degenerescência, posso ter autovalores iguais, mas ela vai ter essa estrutura. Então esse determinante vai me dar a seguinte relação de dispersão, né? Vai me dar uma relação de dispersão, como a gente tinha já feito no caso bosônico, um produto, né, de polinômio que vai ser um produto desses fatores, porque aquele determinante então vai dar para nós, como tem todos eles, eu posso colocar sinal por menos 1, o determinante vai mudar por mais ou menos 1, vai ficar K2 menos Mi1 ao quadrado, K2 menos Mi ao quadrado, a 0. Então a gente tira para o espectro, a gente tira todos os autovalores, né? Todos os autovalores, e aí a gente vai tirar todas as relações de dispersão. Eu vou poder ter várias, quer dizer, isso corresponde a várias partículas, né? Agora sim, Dória, a gente, nesse caso aqui, a gente identificou as massas físicas, e a gente tem que ver as transformações que a gente fez. Então, a gente passou, né? A gente usou primeiro. A primeira diagonalização que a gente fez foi dessa matriz aqui, L é menos meio, Mi, L é menos meio. Eu tinha feito essa diagonalização, chamando essa matriz aqui de litil, lembra, né? Essa matriz aqui era a nossa matriz de litil. Então a gente usou, fizemos essa transformação aqui, usamos essa matriz L é menos meio para definir os termos que a gente tinha. Então a gente usou. A gente passou de uma base que eu tinha psi, né, para uma base agora, eu tenho o litil, e agora eu vou para uma base que eu tenho o mi-til-til. E nessa base mi-til-til, né, eu tenho todos os termos desacoplados. Então, a gente tem as relações de dispersão, todas elas desacopladas, né, e aí é como a gente passou então dos termos, como constituintes, né, os termos físicos, né, que são aqueles que tem os autovalores de os autovalores de massa. Espera um instantinho só, eu queria só fazer uma outra observação aqui, porque quando a gente vai pelo determinante, a gente foi diagonalizando, né, as matrizes de massa que iam aparecendo. Então isso significa, né, que no espaço terminônico, né, quando eu diagonalizo no fundo, eu diagonalizei a matriz L menos meio e L menos meio. Pode falar, vai, uma observação. Pode falar. Esse K aqui, ele é um K geral ou poderia ser um K1, um K2? Não, é um K geral. O K é geral, porque quando você faz a expansão, vai para o espaço dos momentos, né? Todos os termos, né? Você vai escrever todos os termos sob a forma psi0 menos i kx, né? Kx menos ômega e kx menos ômega t. Então, por exemplo, na verdade, todos esses termos, todos eles têm o mesmo elemento. Está tudo no espaço. É do sistema. É do sistema, exatamente. É do sistema. Agora, vou fazer uma observação. Pode falar. Observação. A outra é o seguinte, você viu que a massa física, Sim. ou pela equação do movimento, ou pela nossa dispersão. Certo? Isso. Eu posso obter, porque no fundo, a relação de dispersão, ela saiu das equações de campo, né? Então, eu estou, na verdade, quem comanda tudo são as equações de campo. Deixa eu contar só uma coisa aqui para Vamos ver aquela pergunta. Tem a antipartícula. eu já falei. Esse
deixar os falar. Talvez você respondeu outra pessoa não. Tá, claro. Porque eu vou chegar essa discussão da antipartícula agora. Não vai fazer agora? Então, olha só, o que a gente fez? O primeiro passo que a gente tinha feito, a gente tinha, dentro do determinante, né, formado essa matriz aqui, L a menos meio, Mi, L a menos meio, que é a matriz que nós chamamos de Mi-til. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, eu aqui, só para me relembrar aqui, quando a gente já analisou, isso. A gente chamou a matriz de L a menos meio, Mi, não tá. Então, agora eu estou voltando da equação de campo. Não estou mais olhando o determinante, estou voltando da equação de campo e fatorei assim, essa matriz L, ó. L a meio dá a matriz L aqui. E aí esse L a meio cancela esse L a menos meio, esse L a menos meio cancela esse L a meio. Então, eu posso escrever a equação de campo dessa forma aqui. Bom, claro que eu posso eliminar esse cara aqui, multiplicando pela matriz L a meio, né? Mais, né? Então aqui ficou esse L a meio aqui, L a meio psi. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos a matriz, essa transformação que eu chamei de, acho que é a transformação P, é a transformação que diagonaliza essa matriz aqui. A gente pegou, depois a gente definiu a matriz Mi-til, né? Quer dizer, que era L a menos meio, era o quadrado dessa matriz aqui, mas a gente diagonalizou, na verdade, né? Aquela transformação T, que é a transformação que diagonaliza essa matriz aqui. Então, a nossa transformação, então aqui eu tenho esse L a meio aqui, né? O que a gente pode fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer assim, vou chamar esse L a meio psi, vamos chamar isso aqui de psi-til. Então, esse é o meu psi-til. E esse aqui é o meu mi-til. Aqui a situação é um pouquinho mais complicada, no caso dos neutrinos, por exemplo, porque no caso do modelo padrão, a mistura de neutrinos, a matriz cinética é diagonal. O que mistura é só a matriz de massa. Então nós só temos o Mi, não temos o L. Nesse caso a gente está dando um caso mais geral, que tem essa matriz também, está vendo o efeito da matriz cinética na matriz de massa. Então a gente pode trazer a equação de Dirac, né, dessa forma. Então, isso, agora eu estou voltando à equação de tudo que a gente fez com o determinante, já serviu para nós sabermos quem são as relações de dispersão. O que a gente precisa saber agora é quem são, vamos dizer, os términos físicos, né, que tem aqueles altos valores. Então a gente reduziu, nós saímos de novo da equação de campo e reescrevemos a equação de campo dessa forma, fatorando aqui o L a meio e esse L a meio, quer dizer, essa equação é idêntica a essa. E essa combinação aqui foi a combinação que nós chamamos de Mi-til. E aí, claro, isso me obrigou a redefinir essa família de férmions aqui a partir da matriz L a meio. Não ficou assim. A nova equação de Dirac, né, mas é tudo equivalente àquela relação de dispersão. Ela ficou I, gama Mi, dmi, menos Mi-til, vou botar aqui, menos Mi-til, que é L a menos meio, Mi, L a menos meio, como a gente já tinha. E aqui eu chamei esse término de psi-til. Então a equação de Dirac ficou assim, onde esse término psi-til é L a meio psi. Vamos lembrar. Psi-til, L a meio psi. Original. Bom, aí agora essa matriz aqui, ela é diagonal. Ela é hermitiana, né? Viu lá? Porque a gente conseguiu colocar o L menos meio dos dois lados. Então ela é uma matriz hermitiana. Então eu posso agora diagonalizar aqui uma transformação ortogonal. Como nós fizemos, nós vimos que Mi-til eu posso escrever como sendo a mesma matriz que ele diagonalizou o Mi-til-til. É aqui um Mi-til diagonal. E aqui é um T d'água, não T. Então a gente vai substituir por essa matriz aqui, T, que é aquela matriz que a gente usou anteriormente, que diagonalizava o Mi-til-til. Essa matriz aqui está diagonalizando o Mi-til também, que é a mesma matriz, L a menos meio, psi, L a menos meio, Mi, L a menos meio. Então essa matriz aqui é a matriz T que diagonaliza essa matriz aqui. Vou colocar essa relação aqui. Então vamos ficar Mi, não estou tirando o determinante não, por enquanto eu estou só fazendo
a diagonalização da equação mediorada. Então aí vai ficar menos P'Dagger, aí aqui fica o metil diagonal, e aqui fica o P, certo? E aqui nós vamos ter, então, e aqui nós temos o psitil. É isso mesmo, né? Eu só substituir essa matriz aqui por essa expressão para poder ficar com a matriz diagonal aqui. Então, ficamos com essa equação. O que eu posso fazer agora? Eu posso trazer esse T para cá, eu posso reescrever essa equação assim. Posso botar um P'Dagger aqui na frente. Aí vamos ter I, gama Mi, Dmi, menos metil, já é diagonal. E aí boto esse T atuando no psitil. Igual a zero. Então essa equação não mudou. O P'Dagger T mantém esse termo aqui limpo. E depois ficou P'Dagger, metil diagonal, T. Tá tudo aqui. Essa equação aqui é essa equação aqui. Só desloquei menos T. Mas mantivemos a mesma equação. Não estou tirando o determinante, não. Estou mexendo na equação. Aí de novo. Essa matriz aqui, ela é T a menos 1. Essa matriz é unitária. Então, esse P'Dagger é o T a menos 1. Então, se eu multiplicar essa equação à esquerda por T, eu limpo essa matriz aqui. Aí eu vou ficar com essa equação aqui. I, gama Mi, Dmi, menos a matriz metil diagonal. Só que agora, atuando nesse termo T, psitil, que eu vou chamar de psitil. Igual a zero. Então, quem é psitil? Psitil é T, que eu conheço, psitil. Quem é a matriz T? É a matriz que diagonaliza essa matriz aqui. Essa transformação unitária. E agora, mas quem é psitil? Psitil nós conhecemos, é o L meio psi. Então, isso aqui era o nosso problema original. Isso aqui é a forma final, quando a equação de Dirac está em forma completamente diagonal. Então, agora eu posso fazer, eu estou mostrando um outro passo de chegar às mesmas relações de dispersão, mas trabalhando diretamente na equação de campo, deixando o determinante para o final. Lá a gente primeiro pegou o determinante e depois chegou na relação de dispersão. Agora a gente está trabalhando totalmente a equação de campo para no final chegar à relação de dispersão. Então a gente vai ter a relação de dispersão, eu vou tirar com o psitil, porque aí vai ser a mesma coisa de sempre. Eu multiplico aqui com I, gama Mi, Dmi, mais Mi, til diagonal. Estou aplicando agora esse operador a essa equação. I, gama Mi, Dmi, menos metil diagonal. Tudo isso aqui atuando em psitil. Então, acerto. E aí a gente ganha de novo aquela equação, menos da Lambertiana, então a equação final do dia da Lambertiana, menos, né? Mais, né? Da Lambertiana mais Mi, til, diagonal ao quadrado, atuando em psitil, igual a zero. Então, agora, esses termos aqui estão todos desacoplados. Essa matriz aqui é totalmente diagonal. Então, isso aqui não é a equação. Claro, se eu tirar o determinante disso aqui, eu tenho a mesma relação de dispersão que no caso anterior. Que é metil, que eu estava chamando, eu acho que metil ao quadrado, mas é a mesma matriz. Então, no fundo, nesse caso aqui, eu fico só com a matriz metil. Quer dizer, ao diagonalizar essa matriz aqui, foi o que a gente fez, né? Ao diagonalizar essa matriz, vou botar aqui a forma diagonal dela. Eu já tinha definido a matriz psitil, então já sei agora quem são os termos físicos. Então, as transformações que vão me levar dos termos originais para os termos que são autoestados de massa bem definida, é essa transformação aqui. Então, eu posso dizer que o meu termo psi original, né, só inverter essa relação. O psi original, a gente multiplica primeiro por P'Dagger. Se eu multiplicar por P'Dagger aqui, eu elimino isso. Vai ficar L a menos meio, P'Dagger, psi, til. Então, esses aqui são os termos físicos, massas bem definidas,
e esses são os términos mixados, né? Então, essa relação, ou seja, término físico, términos originais, os términos que estavam todos mixados. Então, eu agora sei, quando eu for trabalhar o acoplamento de um Cauchy, eu sei as matrizes que eu vou levar para lá. Então, deixa eu apagar isso aqui, pegar o lagrangiano, no caso anterior, voltar agora para o lagrangiano com acoplamento. Pode falar, agora. A questão do ferro original, então, E ferro físico, isso. você não ferro original, você tem uma mistura de ferro. Isso. No caso original, eu vou falando mais alto, porque o Dória está meio rouco, ele pode não estar sendo ouvido por quem está seguindo. Então, o Dória está falando. Os términos originais são aqueles términos que estavam todos misturados. Então, deixa eu botar aqui agora. Era isso aqui. Começou com isso aqui. A equação de Dirac era essa aqui. I, gama mi, dmi, L, menos mi. Tudo isso acumulando nos términos, está tudo misturado aqui por essas matrizes N por N aqui. Isso estava tudo misturado. Perfeito. Aí, agora os términos que desacoplam. Tem antipartícula. Então aqui tem, exato, aqui eu tenho os campos estão todos misturados. Então, se o campo, então esse campo psi aqui é um N plate, ele é psi1, tem o N campos fermiônicos, mas estão todos misturados. Então, a partícula daqui pode estar misturada com a antipartícula daqui. Tá? Eu tenho, está tudo, né, não está nada claro. Os términos que vão estar desacoplados, cada um com a sua partícula e a correspondente antipartícula, vão ser esses términos aqui. Esse aqui se separa, cada um, a partícula desse não sabe da antipartícula do outro. Aqui não. Aqui, como está tudo misturado, né? A partícula desse pode estar associada também à antipartícula de um outro do multiplante. Ali não. Aqui não. Esses campos aqui, eles estão totalmente desacoplados, estão todos limpinhos aqui. Então está aqui. Então aqui está tudo desacoplado. Cada campo desse está desacoplado. Essa matriz é diagonal, então eu sei o psi tio 1, psi tio 2, psi tio N, cada um separado aqui. Então assim, o que eu estava. Não estava muito claro, não ficou muito claro da outra vez, era qual era o melhor caminho para lidar com o caso fermiônico. Então, na minha opinião, só deixando resumindo, porque eu fiz agora meio rápido, né? Pode ter pessoa que não está muito acostumada, então a gente partiu, deixa eu voltar rapidinho só para fazer um resumo desse quadro. Deixa eu fazer o resumo desse quadro. Então, estou falando, no caso das matrizes, no caso, vamos dizer, da teoria eletrofrágil, onde a gente tem os quartos, né, D, S e D misturados com a matriz C, K, o que mistura é a matriz de massa, não tem matriz cinética misturando. No caso das oscilações de neutrinos, né, que a gente tem aquela matriz de Ponte-Corvo, né, aquela matriz que mistura as três famílias de neutrinos, né, no caso ali, também os termos cinéticos são diagonais. O que não é diagonal é o termo de massa. Então, a situação é mais simples porque nós não temos a matriz L. Nesse caso, a gente está vendo um caso mais geral, um pouquinho mais complicado. Pode falar, Dó? A minha pergunta é sobre o microorçamento. Tá, já vou lá. Só rapidinho. Então, esse é o nosso lagrangiano. L hermitiano, Mi hermitiano. Mas L e Mi, em princípio, não comudam. Tá? Então, hermitiano é hermitiano. Aí a gente chegou, vamos só resumir aqui para ficar bem claro. I, gama Mi. Então, é passando de campo. Menos Mi, Si. Então, campos originais, todo mundo misturado. Então, o que a gente, primeira coisa que fez foi recompusemos assim, colocamos aqui L a meio. Então, lembrando que a matriz L é positiva definida, então ficamos assim. I, menos L menos meio, I, L menos meio, Então fizemos só essa
é a matriz L. Então, esse L é meio daqui, esse L meio daqui, reconstitui essa matriz L aqui. Esse L menos meio cancela esse cancela esse, reconstitui a matriz M. Então, essa equação é idêntica a essa equação. Essa equação está toda multiplicando, uma matriz multiplicando todo esse vetor, isso aqui é um vetor coluna, então isso aqui é um vetor coluna. Essa matriz é N por N, está atuando no vetor coluna. Então, tem essa matriz aqui que eu posso cancelar, porque essa matriz é invencível. Então, L meio existe, é invencível. L menos meio existe. Então, eu vou multiplicar a esquerda por L menos meio. Essa matriz sai. Eu vi com essa equação. E chamei isso aqui de mitil, que é uma matriz hermitiana. Então, ficamos com a seguinte equação. I, gama mi, I, gama mi, menos mitil, ainda não diagonal, a matriz totalmente misturada. E chamei esse termo aqui citil. Então, a gente reescreveu a equação de Dirac, a equação de campo, uma nova matriz massa e um novo ferro. Mas ainda o problema não está diagonal. Aqui é a identidade, está tudo bem, mas aqui não está. O que a gente faz? Essa matriz é hermitiana. Eu posso usá-la, passar para a base que é diagonaliza. Então, o que a gente fez? Pegou mitil, que tem uma matriz unitária, tedária, que vai diagonalizar essa matriz hermitiana. Então, eu vou colocar aqui a matriz mitil na forma diagonal. Então, essa aqui é a forma diagonal da matriz mitil, e aqui é a matriz T. Então, essa transformação unitária diagonaliza essa matriz hermitiana com essa diagonal aqui totalmente real, porque os valores de uma matriz hermitiana são todos reais. E aí aqui a gente veio para essa equação assim. I, gama mi, dmi, menos tedária. Aí aqui a matriz agora totalmente diagonalizada. T. E aqui a nossa matriz citil. E agora o passo final. Eu jogo essa matriz para cá, jogo essa matriz para cá. Então aí agora, vou trazer essa equação aqui para cima. Né? Vai ficar assim. Tedária I, gama mi, dmi, menos mitil, diagonal. E aí eu tenho aqui T, citil. Ó, certo. O que a gente faz? Essa matriz aqui está em T menos 1. Multiplico por T e isso desaparece. Então eu fiquei com a seguinte equação agora. Ficou a equação de campo, ficou assim. I, gama mi, dmi, menos mitil, diagonal, citil. Nossa. Então agora está todo mundo desacoplado. Finalmente chegamos a essa relação. E aí, claro, fazendo aquele passo de multiplicar por esse operador com sinal mais à esquerda, a gente vai ganhar essa equação aqui. D'Alembert mais mitil diagonal ao quadrado, atuando em citil. Então agora todas as massas estão bem definidas. E quem é o nosso término final? Nosso término final é esse término aqui. T, L, a meio, C. Então esse aqui é o término da base, né? São os campos, esses aqui, os campos físicos. Né? Esse aqui tem massas bem definidas, que são os autovalores dessa matriz mitil. Então, os autovalores dessa matriz mitil é que vão dar as massas. Então, esse é o problema. Aí agora a Glória quer trazer um discurso aqui. Então, esses caras aqui estão totalmente desacoplados. Então, todas as partículas, esse campo aqui tem N componentes, cada componente, independentemente, tem a sua partícula e antipartícula. Aí você queria trazer um discurso aí de que de emaranhamento, é isso? A questão minha é sobre o entrelaçamento. Entrelaçamento, tá? Então você iniciou entrelaçado. Comecei com todo mundo entrelaçado. Em física existe a palavra mix. Mix. Para falar da Mix. Então, o fenômeno mix é o fenômeno da física. Certo? Então você iniciou com entrelaçamento. Então, só para o fenômeno do mix é um fenômeno da física, certamente. A gente tem mix de neutrinos, né? E
E tem o mixing também dos quartos inferiores, do D, do S e do B. No modelo padrão, na teoria eletrofrágica, a gente ganha a chamada matriz de Kabilo-Kobayashi-Maskawa, que é a matriz que mistura os três sabores inferiores, os três sabores de carga menos um terço, né? D, S e B. Aqui no caso dos neutrinos também, hoje a gente trabalha com aquela matriz de Ponte-Corvo, né? Na verdade é uma matriz de Ponte-Corvo, Sakata, são três japoneses de Ponte-Corvo. Mas é a matriz que faz o papel da matriz CKM no espaço, no caso dos neutrinos, no sistema de neutrinos, que é uma matriz também que mistura os neutrinos. Então, a gente tem mix física, né? A gente também fala do mix de fóton para fóton, o mix de fóton escuro. Tem o mix de fóton áxion. Então, hoje, né, devido a essas novas físicas, né, a gente tem vários tipos de mix, né? Vamos colocar aqui. Aqui tem. O mix que apareceu primeiro foi o mix em CKM, Kabilo-Kobayashi-Maskawa, que é o mixing dos quartos, né? Primeiro do Kabilo, né? Primeiro foi, vamos até começar, boa ideia. Começar com o Kabilo, lá em 64, né? O mixing de Kabilo. Kabilo, então, dizia que tinha que haver um mixing entre o quarto D e o quarto S. Isso aí, na verdade, tinha que ter um quarto S, né? Que estava previsto já pelo modelo de quartos, né? Mas que só foi descoberto, os quartos só foram descobertos depois, de 69, 70. Aí na terceira Kabilo-Kobayashi-Maskawa vai expandir para a terceira família para misturar o DS e o B. Então, mixing dos quartos inferiores, né? Isso aqui antes do modelo padrão, isso aqui com o modelo padrão, uma teoria eletrofrágica, que é as três famílias de quartos. Depois a gente tem o mixing dos neutrinos, né? O mixing dos neutrinos, que vai mixar então o neutrino do elétron, o neutrino do muon, o neutrino do tal, na matriz de por acaso, eu acho que eu estou com a cabeça certa aqui hoje, foi sem querer. Aqui, então a matriz de Kabilo-Kobayashi-Maskawa, né? Mistura, na verdade, é uma matriz tipo Kabilo-Kobayashi-Maskawa que mistura os neutrinos, mas é a matriz de Ponte-Corvo, né? Então, a matriz de Ponte-Corvo é um análogo da matriz de Kabilo-Kobayashi-Maskawa, são todos os neutrinos. Depois, mais recentemente, a gente tem um mix. Então, isso poderia dizer que é. Oi? A matriz de Ponte-Corvo. Na verdade, Ponte-Corvo previu a massa em 47. A matriz de Ponte-Corvo ela só aparece depois da descoberta da massa dos neutrinos, em 1998. 98. E aí se fala da matriz de mixing dos neutrinos. Então, depois tem o mixing do fórmula. Quer dizer que a matriz de Ponte-Corvo é similar a Kobayashi. Exatamente. É o análogo da matriz de Kabilo-Kobayashi-Maskawa no setor de neutrinos, né? Inclusive, hoje a gente já tem os bounds dos valores dos ângulos de mixing. Depois aparece o mixing do fóton áxion, né? Através daquele termo áxion acoplado com um campo de Maxwell, né? Ou seja, aquele mixing que é basicamente áxion, campo escalar, produto escalar, campo elétrico e campo magnético. Então aqui está o áxion e aqui está o fóton. Então aqui é o áxion, fóton. Então a gente tem esse mixing, né? Se a gente está no campo magnético externo, a gente tem um mixing do áxion com fóton. Depois a gente tem também um outro. Isso aí surge já com a matriz do áxion com fóton, ela aparece assim. Se a gente vai ao trabalho de P.J. Quinn, que é lá de 74, né? Mas na verdade, assim, esse termo, vou colocar que esse termo aqui tenha sido introduzido quando a gente introduz a violação de CP-Forte, né? Que é eu colocaria basicamente 1982 com Wiltshire. O Wiltshire é que formaliza a eletrodinâmica axiônica. Foi o PC? Foi? P.J. Quinn, eles lançam a ideia, né, do teta-vácuo da QCD, eles lançam a ideia daquela anomalia, né? Mas, na verdade, quem formaliza depois que diz o campo, o teta-vácuo vai ser promovido à equação a um campo, e aí esse campo passa a se chamar campo axiônico. Quem explora isso melhor é o Wiltshire, a partir de 1982.
Mas a origem, quer dizer, ele parte do trabalho do P.J. Quinn, que é de 74, 75, e a data direitinho. Ô, Tchalca, você pode olhar na internet aí, P.J. Quinn. Como? P.J. está aqui. PC com 2 6, P.J. Quinn. Ah, são 3 pessoas, né? É 2 pessoas, 2 pessoas. Roberto P.J. e Quinn. Ah, tá. Procura aí, eu acho que o trabalho deles é sobre a questão da violação de CT forte na interação forte. Oi? Agora eu pensei que o fóton acha uma coisa, agora o outro mix é um mix do fóton com parafóton ou dark fóton. Também é algo que está se procurando. Então a gente também tem mix, então o mix do fóton como foi? Axion com fóton é esse mix aqui. E quando a gente coloca um campo magnético externo, isso aqui fica em termo bilinear no axion e no campo elétrico de fóton. Né? Agora, o mix do fóton com fotino ele aparece dessa forma, é um F mini, F til mini. F mini. Então, eu tenho 2 campos abelianos, o fóton e o parafóton. E eles têm um termo de Maxwell que é misto. F'. Na Wikipedia aparece acá. Não aparece? Deixa eu ver. Teoria de P.J. Quinn. P.J. Quinn, 1977. Agora, obrigado, tchau. P.J. Quinn, 1977. Bom aqui. P.J. Quinn é 1977 e depois o Wilczek, 1980. Vê se tem a referência do Wilczek, que eu acho que é de 81 a 82. Que mesma mulher, Helen Quinn. Helen Quinn e exatamente, Roberto P.J. Vai lá embaixo nas referências, vai passar. Vou ver aqui se tem alguma coisa do. Deixa eu ver, do Wilczek. P.J. Não. Então, aquela direita aí também tem as. Tá certo. Bota aí na internet, bota assim, bota essas palavras de busca. Aqui, ó. A ver. Wilczek. Axion, bota 1982, não sei se foi 82 ou 81. Axion, né? Axion. Axion são family symmetry break. Deixa eu ver, Wilczek, Axion, Foram 82. Isso, 1982. Obrigado, tchau. Então é isso mesmo. Então, esse mix de fóton ácido, o Wilczek entra com essa discussão, formaliza melhor essa discussão em 82. P.J. Quinn é 77 e o Wilczek 82. 1982. Quebra de simetria disso. Isso, que é a simetria CP, forte. E depois, olha, tem o mix do fóton né, que é o Wilczek que traz mais clareza, e o mix do fóton para fóton. Então a gente tem exemplos de mix, né? O fóton com parafóton é o trabalho de 1977. Eu acho que é 1977 também. O Wilczek também não, né? Oi? Acá tem de Wilczek, pero de 1978 também. Não, nem. Trabalho anterior, né? Também. Bota lá parafóton. Parafóton, né? Parafóton. Bota em inglês. Parafóton. Parafóton. É da década de 90 já. Parafóton. De que ano, mais ou menos? Ou assim, não? Parafóton só. Bota essa parafóton, que a gente procura aí. Fóton, parafóton, conversion media. Deixa eu ver aqui. Vê esse aqui. Bota aqui. Esse aqui? Bota esse aqui. Esse Limits of Electrodynamics Paraphotons. Limits of the Electrodynamics Paraphotons. Aqui não é Ocum, exatamente. Que ano que é? 82. 82. Então, o foco agora, primeiro foco. Acho que é um russo, né? Russo, creio. Isso, é Ocum. 1982. Esse trabalho do Ocum é muito interessante. É um trabalho assim, simples. Eu acho que eu não fiz certo. Não é tchau, esse trabalho do Ocum. Eu
Ocum é Physics Letters. Physics Letters B. Physics Letters B. Muito bom. Ele é bem simples e ele explica exatamente o que ele está chamando. Quer dizer, aparecem novos fatores. Physics Letters B. Não, desculpa, eu tinha visto mal. Tinha visto mal, desculpa, era este... Mas eu acho que no Physics Letters B, do Ocum. Esse acá? Não, esse aí eu que cito o Ocum. Mas o paper do Ocum é Soviet Physics. Soviet Physics, então, é o JETP, né? 1900. Tá, então tá. Então não é Physics. Então, perdão. Sim. Esse Ocum 1982 é o JETP. Sim. Journal of Experimental and Theoretical Physics. Soviet 82. Sim. 82. No mesmo ano que Physics Letters. Oi? Physics Letters. Não, Physics Letters é JETP. J-E-T-P. Journal of Experimental and Theoretical Physics. Soviet Physics, né? É Soviet Physics, já. Perfeito. Então a gente tem vários exemplos de mixings, né? O que a gente está estudando aqui agora, a novidade que a gente está trazendo um pouco, é baseada na questão do parafóbico, que é colocar o mixing já no termo cinético, que em geral, o termo cinético vem limpo, vem diagonal. Deixa eu fazer uma pergunta geral. Pode falar. Você identificou ele, mais um caso de mixes em físicos. Daí, você agora, antes de não tem mix, agora é diagonalizar. E diagonalizei e estaria todo diagonalizei, mas tem o mix. Exato. Aí vem a pergunta da plateia para o palestrante. O que significa diagonalizar sem perder o mix? Não pode ter mix, é uma fisicidade. Isso, exato. Então agora você estava fazendo... Então, vamos lá. Aqui, né, está tudo misturado. E aqui, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando quem são as verdadeiras massas do sistema. Quando a gente tem uma matriz de massa misturada, quer dizer, tem uma matriz com vários, quer dizer, a matriz de massa está misturando todos os campos. Qual é o campo que tem qual massa? Isso não está claro. Então, quando a gente faz esse procedimento, né, incluindo agora o mix no termo cinético, a gente vai ver. O termo cinético ele é jogado no termo de massa. Então, eu crio uma nova matriz de massa, que é essa matriz que vai envolver o termo cinético, o mixing cinético com o mixing de massa. Eu crio uma nova matriz de massa. Essa nova matriz de massa é Tiana, eu posso diagonalizar, e aí eu chego aos altos valores dessa verdadeira matriz de massa. Então, quando eu tiro as massas físicas, elas estão em função dos parâmetros de mixing cinético e dos parâmetros de mixing originais da massa. Eu não perdi, os parâmetros estão aqui dentro. Esses altos valores aqui vão depender, né? Claro, vai depender daquela matriz, daquelas duas matrizes, o L e o I dão. Só que essa matriz aqui é diagonal. Então, esses altos valores que estão aqui, eles são função dos elementos, quer dizer, na verdade, esse Mi tiltil, né? Esses altos valores, Mi, vamos dizer, I, essa matriz Mi diagonal, né? Ela tem seus altos valores. Esses altos valores são função dos L e J e dos Mi e J. Então, eu não perdi. Então, agora o problema tem duas facetas. A faceta do campo livre. Aqui nós estamos olhando só o campo livre. O que o campo livre nos dá? No campo livre a gente vê as relações de dispersão e vê as massas. Então está aqui. Tirando as relações de dispersão, vai ficar aquele polinômio em K2 menos μ ao quadrado, K2 menos μ2 ao quadrado. Tiramos o polinômio que vai me dar a relação de dispersão. Né? Se eu tiver N campos, né, vai ser um polinômio de 2N. Né? Quer dizer, tem a seguinte estrutura. Na verdade, a gente vai ver esse K2 menos Mi de 1 ao quadrado, blá, blá, blá. K2 menos Mi N de 1 ao quadrado, igual a zero. Então, se eu tiver N campos, eu tenho um polinômio em K2 elevado a N. Se eu for olhar que K2 é ômega 2 sobre C2, né? Menos K2, né? Então, eu vou ter um polinômio em potência de ômega 2n, né? Então, um polinômio de ordem de grau 2n na frequência. E aquela relação na vaga. Agora, os parâmetros estão todos aqui dentro. Porém, eu tirei uma relação de dispersão. O campo é livre. O campo, né? Qual é a consequência do L e do Mi? É parar nas massas ou não? Então a gente agora tem que olhar os acoplamentos, porque quando a gente for acoplar,
toda essa informação tem que ser jogada para os acoplamentos. Deixa eu apagar aqui e fazer aquilo que a gente colocou na aula anterior, na aula 22, né? Que foi o seguinte, deixa eu pegar aí o caderno, como a gente tinha colocado na aula anterior, o problema completo, né? Que era esse. A gente tinha pensado o seguinte, nesse Lagrangiano, a gente tem um conjunto de N campos, né, escalares, né, no caso dmi-φ, e aí que a gente tinha a matriz kappa, dmi-φ, então esse é o caso escalar, menos φ, n, φ. E aí a gente depois trouxe os termos. Eu acho que a família de quartos de leptos também pode contar com mix. Família? De quartos de leptos. Quer dizer, você mixa os quartos com leptos na teoria de grande unificação, mas no modelo padrão não, os quartos são separados dos leptos. Agora, você mixa, né, os quartos entre si, mas não temos ideia. Aí você tem os acoplamentos de Yukawa entre o quarto e o Você tem os acoplamentos de Yukawa que mixam os quartos com o Higgs e os leptons com o Higgs. E o acoplamento direto dos quartos com os leptons a gente não tem, porque o quarto, quer dizer, os leptons não têm interação forte. Né? Mas vamos dizer, os leptons, eles têm mix. Não, digamos, quando você escreve um modelo... Uma família, eu tenho 3 famílias de leptons, mas eles são desacoplados. Você acopla os leptons só os bósons de Gauge, e é o Higgs, mas eles não se acoplam entre si. Você não tem um neutrino acoplado com o muon. Você não tem um neutrino acoplado, o elétron acoplado com o muon ou o elétron acoplado com o tal. Você tem o elétron com seu neutrino, o muon com seu neutrino e o tal com seu neutrino. Mas as 3 famílias de leptons, elas não se comunicam diretamente do Lagrangiano da anterior da Leibniz. Você está de Jones, Standard Model. Sei. Não deveria ter eles acoplados. Se são 3, por que é? Não, aí você pode acoplar. Além do modelo padrão, você pode acoplar. Aí você pode. Inclusive com quebra da simetria de Lorentz. Você pode acoplar diferente também. Então a gente isso aqui. Isso foi o que a gente fez hoje. Essa linha que a gente tinha feito na aula 20 e 21, na aula 22 a gente fez isso, terminou isso e começou isso aqui que a gente terminou hoje, né? Psi barrado, Mi, Psi. Então aqui tiramos as relações de dispersão dos campos escalares livres, a equação, só mixados, a relação de dispersão dos campos fermiônicos livres, mas apenas mixados. E depois a gente produziu algo que tinha essa estrutura aqui, Y, Psi barrado, Psi, Φ. Então, a gente tinha, vamos dizer, se a gente chamou esses índices aqui, então a gente tinha essa constante de acoplamento de Yukawa, ela vai misturar as famílias dos escalares, então tem 2 termos, então vamos dizer, um I e um J, e vamos dizer que os escalares estejam designados por índices maiúsculos, I. E aí eu teria Psi, I barrado, Psi J, I. Então, eu agora sei as transformações que eu fiz para a raiz do φ. Então, depois que eu diagonalizei, encontrei os campos não mixados, a gente fez isso para o setor de escalares, fez isso para o setor de ferros hoje, e aí agora eu vou trazer as redefinições dos campos para os acoplamentos de Yukawa. Então, na aula passada, né, a gente viu a notação que a gente tinha usado, a gente tinha chegado a esses campos aqui. Deixa eu ver, a gente chegava aos campos que eu acho que era Phi-Chapéu, né? Deixa eu ver a aula anterior, que eu acho que está mais claro nas aulas anteriores. A gente saía dos campos Phi, passava para os campos Phi-Til, e depois dos campos Phi-Til a gente passava para os campos exatamente. Então a gente tinha o seguinte, a gente tinha o Phi-Til-Til, então isso aqui vou colocar, então aqui é o nosso acoplamento de Yukawa. Então agora é que esses parâmetros aqui vão aparecer nos acoplamentos, porque até então eles apareciam nas relações de dispersão e a gente tirou as massas físicas aqui, as massas físicas aqui. Agora a gente tem que ver qual é a repercussão com as constantes de acoplamento.
Na aula 21, a gente chegou ao campo phi-til-til, né? Que era esse campo aqui. Catil, tudo na aula 21. Catil a meio, S dada. Na verdade, eu acho que S transposto, né? S transposto, Φ. E hoje a gente chegou a isso aqui. Psi-til-til. Igual a T, L a meio, Psi. Então, o que a gente tem que fazer agora é como levar esses parâmetros, né, para os acoplamentos. Então, a gente tem que inverter. Eu vou ter que escrever o Φ em função do Φ-til-til. Então, o nosso Φ vai ser capatível a menos meio, S Φ-til-til. E o nosso Psi vai ser T d'área, L a menos meio, Psi. Então, agora a gente vai passar os acoplamentos para a base de campos físicos, os campos que são altos valores de massa no setor bosônico e no setor fermiônico. Então, esse nosso Y aqui, ele é um Y, vou botar assim, Y, I, J, I. E aqui a gente vai ter Psi, vamos ter o Psi barrado, Psi-J, Φ. E aí eu vou ter que escrever agora, então vai ficar Y, I, J, I, maiúsculo. Aí quem é o Psi? Psi, então vai ficar T d'área, L a menos meio, IM, Psi-M. Esse é o Psi, vou pegar o barrado, gente. Psi barrado, coloca Psi-M, Psi barrado, L a menos meio, que é ali, T d'área, T, tá certo, em si, tá certo, então eu botei, certo, Psi-I, Psi barrado, Psi barrado, IM, L a menos meio, MN, medalha, NT. Aí vamos ter CJ, e vou fazer assim, melhor fazer em conjunto. Eu vou pegar agora o Psi, perdão. Vou embora? Vou fazer nesse quadro. Esse cara aqui é o fim, função Φ-til-til, esse aqui é o Psi, função Psi-til-til. Vamos fazer nesse quadro. Então, vou fazer os acoplamentos agora, mas agora os acoplamentos com os campos que são os campos físicos. Fala. Oi? Você já está pegando a parte do caso. Já vou pegar. Se a gente pegar a parte cinética, sim, a pergunta foi: propagadores mistos, eles são necessariamente eliminados ou eles têm uma felicidade que a gente não pode perder? O que eu entendo é o seguinte, por exemplo, você já hidrolisou a massa. Então, eu já vou dizer o que é o cinético e a massa, eu vou dizer tudo. A palavra-chave para mim é para você não perdeu o entrelaçamento. Porque aquela massa, está tudo ligado ali. Entendeu? Então, quando você a carga observatória muito de partículas, carga de partículas
Mistura o corante com a partícula do outro. Exato. Vai falando, eu estou te ouvindo. Teve uma outra pergunta. Os propagadores mistos. Sim. Que você teria. Como se conhece de foto para foto, Certo. etc, etc. É claro que você está trabalhando no caso tutorial. Certo. Mas nesse caso, o propagador misto entre um neutrino e o outro neutrino. Sim. Entendeu? Você tem propagador misto entre Tem, tem. E o neutrino. Claro. Daí, quando você diagonaliza, você diz, não tem mais. Então, aqui na pergunta, a diagonalização, ela é uma máxima ou é apenas um sistema de referência? Naquele sistema de referência daqueles campos, você desaparece. Eu acho que a diagonalização é um sistema de referência, que é uma nova base de campos. Eu passo de uma base de campos para outra base de campos. A física não muda. Quer dizer, se eu tiver aqui, se eu não diagonalizar nada, fizer tudo como está aqui, eu vou ter propagadores mistos aqui, propagadores mistos aqui, e eu vou ter um setor de interação talvez mais simples. Né? Agora, quando eu diagonalizo aqui, eu mexo nas constantes de acoplamento, e aí eu posso complicar os vértices. Então, ou você trabalha com propagadores diagonais que têm interações mais complicadas, ou você trabalha com propagadores mais simplificados e você tem interações mais complicadas, tem vértices mais complicados. Mas assim, no final de tudo, a física é a mesma, porque a gente tem a garantia do chamado teorema de Salam-Kamifuti e Rafferty. Mas, por exemplo, para pessoas que trabalham na boca do acelerador, certo. e eles veem neutrinos nisso. Isso. Daí eles olham, eu preciso de propagador nisso. Não, uma coisa é, tá certo. O que você tem, você precisa das massas. O que você mede são as partículas físicas, as partículas que têm massa bem definida. Porque toda partícula física tem que ter uma massa bem definida. Então, o que você mede são as massas bem definidas. Agora, o mixing, ele vai aparecer através das interações. Então, você só vai ver o mixing quando você tiver as interações. Porque com a teoria livre, o mixing é aparente. Porque o que você pode é sempre trabalhar com a base diagonal e aí você não vê nada. Agora, quando você, no caso dos neutrinos, né, os neutrinos que são autoestados de gauge, eles são uma mistura dos neutrinos que são autoestados de massa. Então, o que você vai ver, a oscilação que você vai ver é entre os neutrinos, né, que são esses autoestados de gauge. Mas você escreve eles, quer dizer, quando você tem essa superposição, vamos colocar assim, os neutrinos que são os não físicos, vamos dizer assim, os neutrinos que estão mixados com os neutrinos que são altos valores de massa, a oscilação está aqui, essa combinação aqui é uma combinação coerente. Então existe nessa expansão aqui uma probabilidade do neutrino de massa transitar para outro neutrino que é outro estado de massa. Esse neutrino de massa seria diagonalizado. Esse aqui, neutrino de massa, são completamente diagonalizados. É o que nós chamamos de tube-tube. São os tube-tube. Então você pode ver oscilação do neutrino se está com o propagador no mix. Sim, você pode ver a oscilação do neutrino se está com o propagador no mix. Pode. O pessoal vai ser o propagador em cima, obrigação. Não é obrigação, é uma escolha. Agora, o que a teoria te diz é isso, que você tem uma oscilação, quer dizer, esses estados de massa, eles estão mixados por essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui está explicitando probabilidades de transição entre o neutrino do elétron e o neutrino do bulbo, mas esses neutrinos aqui são autoestados da massa, são os neutrinos originais. Não são os altos, esses que flutuam, que têm probabilidade de transição de um para o outro, são os neutrinos que têm massa bem definida. Então, aqui agora é só fazer aquela transformação inversa. Vamos só escrever aqui as constantes. Então, esse caso aí que a gente está fazendo é muito mais. Tipicamente para neutrino. Isso, tipo para neutrino. Ou então para os quartos DS, porque tem mix nos quartos inferiores, né? Então, vou ter aqui vai ficar então. Psi, tio, assim. Se chegar errado.
L a menos meio da área, então vai ficar psi tio tio barrado, L a menos meio, T, já vou no barrar, o T vai ficar T da área, vai ficar T, aí aqui, isso aqui, I. Aí o psi J vai ser T da área, L a menos meio, psi tio tio J, e o Φ vai ser K menos meio, K tio menos meio, S, S aqui tio I. Então agora é só a gente fazer aqui, vai ficar psi tio tio barrado I, L a menos meio, I, N, T. Psi N, L menos meio, N, N, T, N, I. Certo? E aí aqui eu vou ter T, L menos meio, TP, psi tio tio, T. E aqui K, tio a menos meio, I, J, S, J, K, I, tio tio, K. Então, a gente vai juntar tudo isso aqui, TNI, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui, isso tudo aqui. Então, meu índice I vai ficar índice I, T, então vai ficar TNI, J, então a gente vai juntar agora todos esses parâmetros aqui com esses I para definir no final do dia que vai ser para nós o YM Q. Então eu vou definir um novo parâmetro de acoplamento que vai ser YM QK, que vai pegar o psi N, psi tio tio, né? Psi tio tio, vai ter um barrado, tá? Psi tio tio M, psi tio tio Q e o Φ tio tio K. Então agora essa constante de acoplamento aqui é que vai estar fazendo a interação dos campos que são altos, que correspondem a partículas que têm massas bem definidas, né? Então é só contrair todos esses elementos aqui que estão aqui circulados, né? Com o nosso Y e JI, com esses aqui. Então esse índice I vai pegar esse índice I, esse N, depois o XJ vai estar contraído com esses aqui, e o índice I vai estar contraído dessa forma. K partiu I, J, S, J, K, é que vai dar o YK. Esse K aqui vem daqui, esse Q aqui vem dessa relação aqui, esse N vem dessa relação. E aí a gente chega às constantes de acoplamento, que vão dar para nós os acoplamentos de um campo dos campos físicos. Então, essa é uma discussão que a gente está tentando ver melhor aqui, que é importante chamar a atenção para esses aspectos. Tirar a relação de dispersão, a gente usa como livre, sem interação. Agora, os parâmetros de acoplamento, né, de entrelaçamento, né, de mix cinético e de massa, eles vão repercutir na hora das interações. A gente vai ter que redefinir as constantes de acoplamento. Então, agora, como fazer, se eu quiser fazer os cálculos, qual base de campos que eu uso? O que é mais vantagem usar? Propagadores mistos, que aqui a gente teria, propagador escalar aqui, a gente teria que inverter essa matriz aqui, K da Lambertiano, né? K menos da Lambertiano menos N. Significa K da Lambertiano mais N. Tem que inverter
essa matriz aqui para tirar os propagadores mistos. A gente pode fazer o que a gente já fez. Eu posso botar aqui o K, né? Botar aqui o K em evidência, K mais K menos N, e tem que inverter essa matriz aqui. Quando eu for inverter essa matriz aqui, é inverter essa vezes a inversa dessa, na ordem trocada, né? E aí eu vou ter os propagadores, mistos e diagonais. Eu tenho uma série de propagadores. E o ideal, né, é a gente olhar depois, né, na versão, vamos dizer assim, na versão diagonalizada, fica mais fácil para os propagadores, né? Eu vou diagonalizando. O que é que a gente fez? A gente, na verdade, diagonalizou esses campos, mudou a base de campos de φ para τ, de psi para τ, e tem propagadores que são completamente diagonais. Né? Eu perco os propagadores mistos, mas eu vou complicar a vida dos meus versos. Eu vou aparecer com um número de versos muito maior, porque eu vou ter essas contrações aqui. Então é uma questão, a física não muda, é uma questão de escolha de base com que trabalhar. Agora, as partículas que são fisicamente detectáveis, associadas a esses campos, elas vão estar associadas aos campos que são diagonais, os tio-tio, fi-tio-tio e psi-tio-tio. Esses são os campos que correspondem à quanta de massa bem definida. Então essa aqui é a discussão que a gente tem. O que eu coloco sobre é o seguinte, isso é a famosa expressão do mor Egito, em 1952, porque dá para. Então, eu entendo o que você vai, ele disse para falar isso um pouco da matéria compensada. Matéria compensada, isso. Então, você tem formas, você teria, então, o campo já agrupado. E a física de partículas, não. Então, tem campos reducionistas interativos. Então, o agrupamento de campos não existe, existe interações entre campos. Então, isso quer dizer, o modelo padrão, quando aparece em 73, ele canoniza essa perspectiva. Eu nem todos esses exemplos que você deu aqui, limites e fios, tem física de partículas. Então, a pergunta que tem maior é se a física de partículas ela percebe o conceito de agrupamento de campos. Ou não. Daí, você botar uma máquina na área inicial, ali, evidentemente, os campos são agrupados, entrelaçados, mas daí eu vou diagonalizando, separando eles individualmente. É claro que os campos não perderam o seu entrelaçamento. Então, vem a pergunta, voltando. Então, os campos podem ser diagonalizados, mas não perdem o entrelaçamento. Então, a pergunta é a física de partículas de agrupamento não é uma realidade? Sim. Claro que é. Quer dizer, em termos, se a gente olhar o setor, matriz CKM, matriz de Cabelo Kobayashi Pascal, matriz de Ponte-Corvo, isso tudo aí está mostrando os agrupamentos, né? As oscilações. Né? Quer dizer, um quarto D, ele pode, quer dizer, tem uma relação de, vamos dizer assim, de coerência com o quarto S e com o quarto B. Eles podem transitar. Então, você pode emitir quarto D e você receber quarto S. A matriz de Cabelo, aqui é a mesma coisa, você manda o neutrino do elétron e quando você recebe, você pode receber o neutrino do mundo. Porque esse neutrino que vem da interação, né, é o neutrino, vamos dizer, é alto estado de gate, mas ele, na verdade, é um mix de neutrinos que são alto estado de massa. Toda a física que troca freio, sim. Claro, neutrinos, isso. Toda essa física que troca freio seria uma física de agrupamento. Sim, a física que troca flavor é uma física de agrupamento, porque ela vai estar trocando elementos do mesmo múltiplo, assim, diferentes elementos do mesmo múltiplo. Ela vai estar trocando, ela vai fazer o neutrino do elétron, por exemplo, virar o neutrino do muon. E vai, por sua vez, poder transitar para o neutrino tal, com uma certa probabilidade. Então você tem uma fonte, né, que é o caso do problema dos neutrinos solares, né?
chegavam na Terra menos neutrinos do que a teoria de evolução estelar dava. Você deveria ter um fluxo de neutrinos, de elétrons maior do que o esperado. Você media um fluxo de neutrinos do elétron menor do que o esperado pela teoria. E o que você foi entender que, na verdade, o neutrino do elétron que sai do Sol, no meio do caminho, ele pode chegar na Terra como o neutrino do mundo. O neutrino, vamos dizer, é o neutrino que sai da reação, o decaimento beta do nêutron, da própria elétron e antineutrino. Antineutrino do elétron. Ou reações que você tenha também, uma estrela de nêutrons, né? Você tem o decaimento beta inverso. O que você tem é próton, elétron, dando nêutron e antineutrino. É isso mesmo. Então, esse é o decaimento. O decaimento beta tradicional é esse aqui: o nêutron, o próton, o elétron e o antineutrino do elétron. Mas você pode, numa estrela de nêutrons, que você tem, né, prótons e elétrons, né, que começam a interagir. Então, você poderia perguntar, por que o próton, quando interage com o elétron, não forma um átomo de hidrogênio? Que seria o que você pensaria. Próton e elétron se ligam e formam um átomo de hidrogênio. Mas numa estrela de nêutrons, não é isso que acontece. Por quê? Porque os prótons e os elétrons são muito energéticos. Então, eles têm energia suficiente para produzir W's intermediários, né? E aí você vai produzir no final do processo não um átomo de hidrogênio, mas você vai produzir neutrino e antineutrino. Então a estrela de nêutron é essa reação aqui, vamos colocar. Ou então você tem uma reação, quando você tem um decaimento do muon, por exemplo, ele vai decair no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Então, nesse caminho aqui, quer dizer, quando o muon decai, o neutrino do muon que sai daqui, ele pode ser medido como neutrino do elétron. Então, os neutrinos que são emitidos desses processos nucleares fracos, né, eles são neutrinos que são os neutrinos originais, mas eles são uma combinação de neutrinos de alto estado de massa. Então, o neutrino que sai do Sol, ele é uma combinação de neutrinos que são altos estados de massa. Então, quando você chega na Terra, que é o neutrino do elétron, ele pode estar sendo medido sob a forma de neutrino do muon, por causa da oscilação. Então, essa que é a explicação que você tem. Você consideraria, então, um modelo padrão como uma física fora da física do elétron? Não, eu diria, não completamente, fora do que diz respeito ao setor de neutrino, porque no modelo padrão o neutrino não oscila, porque o neutrino não tem massa. Mas os quartos D, E, S, B, eles oscilam. Você tem a matriz de gravina de Kobayashi-Maskawa, que faz com que os três neutrinos, que os três quartos se misturem. Então, há um agrupamento muito restrito. Restrito a quem? Aos quartos de carga menos um terço. Você tem esse agrupamento. D, E, S, B se combinam, se misturam. Então, de uma certa maneira, tem isso que você chama de agrupamento, está presente no setor de quartos. Mas não no setor de neutrinos, porque no modelo padrão o neutrino é sem massa. Oi? Nem de Bose de Gate. Tem bóson de Gate. Bóson de Gate também não se mistura. Também não. A única misturinha que tem no modelo padrão são os quartos inferiores, de carga menos um terço. Só eles três se misturam. Certo? Então, tchau. Por hoje é só. Tchau, vou perguntar uma coisa.